Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso CFcast, o podcast da Caruaru Frios. E hoje estamos aqui, Bruno, para falar mais uma vez sobre precificação, né? Uma temática que complexa, né? Que não tem fim, na verdade, mas que é recheada aí de conhecimento, né? E que precisamos aplicá-la e saber aplicá-la no nosso dia a dia. No nosso episódio anterior, né, nós temos trazido algumas fórmulas para vocês, e hoje nós pretendemos explicar um pouco mais sobre elas, né, e aprimorar um pouco mais o nosso debate, certo? Com relação ao regime do Simples Nacional, né, a gente trouxe o PV1 e o PV2, né, PV1 relacionando ali ao chute, né, que seria o pior dos cenários, podemos dizer assim, né, do empreendedor, que é aquele que realmente não tem parâmetro nenhum. Temos aqui o PV2, que é quando você faz ali uma precificação baseada na sua concorrência, que por incrível que pareça é algo menos pior, podemos dizer, do que o chute aleatório. Temos também a margem, né, o PV3, que aí envolve a multiplicação do preço negociado por um mais a taxa, digamos assim, do lucro, que você pretende incluir na mercadoria, né? E o markup, que no caso, ao invés de você fazer essa multiplicação pelo fator, você acaba dividindo, né? E envolvendo ali a subtração. E o melhor dos cenários, que foi o que a gente chegou, né, no episódio anterior, que seria o PV5, envolvendo ali vários e vários e vários tarifas e, enfim, tarifa no que se trata da tarifa do cartão, né, e outras taxas, como nós podemos observar aí, certo? Então, vamos lá discutir, né, Bruno? O interessante aqui é que, como a gente havia comentado no podcast anterior, né? Se você está em um nível de precificação atualmente, tente pelo menos avançar para o próximo. Não de imediato tente avançar todos e ir para o último nível da precificação, porque você pode se atrapalhar. Por exemplo, geralmente todo mundo já trabalha pelo menos com margem de lucro, que seria multiplicando por um mais uma margem de lucro bruto. Aí é a forma mais simples, porque você consegue fazer isso direto na sua calculadora, né? Você quer botar 20% de margem, você vai e coloca, por exemplo, R$ 100, por exemplo, vezes 1,2, que é 1 mais 20% de margem. O problema dessa forma, né, de calcular por margem, é que você não garante que você vai receber 20%. Porque você pegar lá o valor, um exemplo, preço negociado de 100, né? Pega um preço negociado de 100, aí se você multiplica 100 por 1 mais 20%, 0,2. você vai obter 120. Porém, se você pegar 120 e multiplicar por 20%, por exemplo, você vê que para você ter 20% de lucro vendendo um produto por 120, o seu lucro precisaria ser 24. Ou seja, na verdade, como você comprou o produto a 100, esses R$ 4 não estão entrando na sua precificação. Que é diferente de quando você simplesmente pega um produto, no caso, ou se você quiser saber a sua margem de lucro real, você pegaria, no caso, os 20 dividido pelo 120, no caso, você está com 16% de lucro. Ao invés de 20%, Ao invés né? de 20, 16,67% de lucro. Então, a diferença do markup, no caso, é que você garante pelo menos a margem de lucro que você adotou. Se for na prática lá, eu quero realmente ganhar 20% de lucro. Então eu pego lá 100 dividido por 1 menos aí os 20%. Quando você faz isso, você vê que o produto precisa ser vendido a 125. A 125, você recebe 20% de lucro. Como assim? Se você fizer os 25, no caso, né, dividido por 125, dá 20% de lucro. Percentual, no caso, daria 20% exato. Tá vendo? Então, você usando o markup, você já está um nível à frente de quem usa margem. Você garante que a sua margem de lucro que você colocou
você vai receber. Só que aí é que tá. A maioria para por aqui. Tipo, até a maioria dos softwares comerciais, você tem um software de gestão de supermercado, eles levam em consideração que a maior parte dos empresários só vai até aqui, só vai até cálculo de markup. E praticamente o que o pessoal faz eu não quero saber exatamente o meu preço de venda ideal. Eu só quero saber que uma margem que eu estabeleça, que seria um exemplo, vou botar um lucro bruto de 30%. Eu quero que esse lucro seja obedecido. Então, através do markup, você vê que você recebe. Se você está um lucro de 20, vendendo a 125, você recebe 20. O problema é que você recebe 20% e não sabe se isso dá ou não para pagar os seus impostos e toda a sua operação. Aí, por isso da nossa tentativa aqui, de fazer você avançar ainda mais na sua precificação. Tem as pessoas, né, Bruno, que trabalham de maneira informal. A gente sabe que muitas pessoas optam por não se encaixar em nenhum regime praticamente, e acreditam que já seria o suficiente, né, parando ali no PV4, no markup, né, mas provavelmente não, porque você tem que estabelecer ali todo o custo operacional, a taxa de cartão também, né, então ainda assim, mesmo diante de um cenário ali envolvendo a informalidade de impostos, PV5 seria o melhor dos cenários para precificação. Tem gente que perguntou lá na loja, né, conversando comigo, justamente isso. Eu nem CNPJ tenho. Vou precificar dessa forma. Veja, a gente está fazendo um cenário ideal, mas aqui que muda entre uma pessoa que não tem CNPJ e uma que teria um CNPJ, no Simples Nacional, por exemplo, é só o TSN aqui. Seria o tributo do Simples Nacional. Então, o resto, qualquer empresa ou qualquer tipo de venda de produto pode ter. É isso. Também não estou querendo dizer que na sua empresa tem todas essas formas. Por exemplo, se você é o único funcionário da sua empresa, você tem um cuidado, o produto que você trabalha não tem avaria, nem roubo, nem furto, que você não vai roubar o seu próprio produto. Então, você pode considerar que isso aqui é zero para você. Se você não trabalha com comissão, você pode considerar que é zero também. Vamos só relembrar, né, para o pessoal que está assistindo esses valores. As descrições, na verdade, né, Bruno? A gente tem aqui o Até coloquei PV5. aqui, né? PV5, o preço de venda, é igual ao preço negociado dividido por 1 menos o lucro bruto, né? E aí, ó, quando fala menos, é menos tudo que está dentro do parênteses, né? Então, a gente tem o lucro bruto, LB, TC seria a tarifa do cartão, TSN, a taxa, né, envolvendo o Simples Nacional, o TAF seria ali a taxa envolvendo roubos e furtos, né? E aí é o que Bruno trouxe. Se você praticamente trabalha sozinho, dificilmente isso vai acontecer. Na verdade, não acontece. Temos o TECOM, né, que seria a taxa de comissão. Geralmente, quando se tem vários vendedores na loja, né, lá na empresa, a gente tem nosso televendas, né, Bruno? E aí nós temos, sim, essa taxa de comissão, tanto para quem atua no televendas, quanto para as gerentes, né, que fazem, sim, as vendas. O COP seria o custo operacional e o TDC seria a... Parte de descontos. Né? Isso, a taxa de desconto. Geralmente é aquela coisa, se você trabalha num ramo, por exemplo, que o seu cliente já é acostumado a receber desconto no fim da negociação, por exemplo, qualquer preço que você passe, o seu cliente já, a primeira coisa que ele faz pai, consiga um desconto aí, ajeita esse preço aí, concorrente tá com preço mais barato. Aí, se você já acostumou sua clientela a ter um desconto, então você pode incluir esse desconto. Um exemplo, eu dou um desconto de 1% para quem pedir. Então, você já inclui 1% a mais no seu produto. Porque quando seu cliente pedir, você não fica no prejuízo, entendeu? E a gente tá comentando muito sobre essa parte de preços e às vezes eu fico pensando assim, sabe, amor? É uma pessoa que fica olhando, talvez que não esteja incluindo nada disso aqui, talvez parou na margem ou no markup e já tá pensando assim, se eu incluir tudo isso, eu sei que tem, na minha empresa tem tudo isso, mas se eu incluir tudo isso, o meu preço vai ficar tão caro que eu não vou conseguir vender.
Aí a pessoa já está pensando assim, eu já estou com dificuldade de vender só botando a margem de lucro. Imagina se eu botasse o meu custo e comissão e taxa de desconto e saísse botando tudo. Veja, o que a gente está comentando é um cenário ideal, onde você inclui tudo. Na prática, é claro que você tem que olhar o preço da sua concorrência, tem que olhar o PV2, porque se seu concorrente tiver com tudo mais barato que você, é possível que você não consiga vender, seu modelo de negócio não funcione. Ou Na que você prática, tenha que recorrer ao seu fornecedor, né, Bruno? Porque muitas vezes o seu concorrente ele está ali do seu lado e o fornecedor acaba sendo um fornecedor em comum. Então, tá na hora de você chegar no fornecedor, né, e ter uma conversa e dizer, ó, tá inviável, né? Pela minha precificação, como é que pode? Ah, mas aí é que tá também para você olhar outros parâmetros, porque às vezes o seu fornecedor tá totalmente o seu fornecedor não, perdão. O seu concorrente está totalmente na informalidade, né? Então você não tem, por exemplo, o TSN, né? Ou de repente seu concorrente não trabalha com cartão, ou não tem tarifa de comissão, não tem tarifa envolvendo ali desconto, né? Então, mas assim, no geral, a gente olha muito para a questão do preço negociado, né? Eu acho que ele tem um peso também significativo. você não pode se comparar com um concorrente, por exemplo, você vendendo no cartão e o concorrente vendendo só à vista. Porque aí você tem uma taxa a mais que você tem que pagar, né? Você tá também propiciando uma vantagem a mais para o seu cliente, ele tem 30 dias para ele pagar em média. Só que muitas das vezes os clientes eles só passam o preço de venda do seu concorrente, mas não passam as condições. Aí às vezes você nem sabe as condições do seu concorrente. Tipo, eles estão passando um preço de à vista para você do seu concorrente e você está com um preço de cartão. Aí realmente o que eu quero que você foque aqui, quando você estiver precificando o seu produto, basicamente você vai precificar para a situação ideal. E se você, por algum motivo, descobrir que só dá para vender no prejuízo para acompanhar o preço da concorrência, aí pelo menos você adquire através da precificação o conhecimento necessário para você decidir. Olha, eu sei agora que vendendo com incluindo tudo que eu preciso incluir nos meus produtos, eu tenho que trabalhar com prejuízo de 2%. Aí você decide, eu quero trabalhar com prejuízo de 2%. Aí você, não, eu vou estar destruindo meu capital mês a mês. Não, eu não quero trabalhar com prejuízo. Aí você pode recorrer às possibilidades. Ou você tenta uma negociação melhor com seu fornecedor para baixar o preço e você passar a ter margem zero ou até mesmo lucro. Ou você vende mais caro o seu produto, sabendo que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque talvez o preço esteja acima da concorrência. E você vai ter que entregar outros diferenciais que não sejam o preço, já que você sabe que para vender no lucro você não vai conseguir acompanhar o preço da concorrência. Em geral, no mínimo, o que você vai ter é conhecimento. Ou você também tem a estratégia de utilizar outros produtos na sua empresa, né? Que consigam se sobrepor a esse seu prejuízo. Porque, tudo bem, você deu o exemplo de 2%, né? Mas de repente você tem outros produtos dentro da loja, né? Que faz ali você ter um lucro bacana e esse prejuízo que você está tendo é o suficiente para trazer o cliente para dentro da loja, né? A gente sabe que existe sim essa estratégia, mas é como você está trazendo. A gente precisa ter o conhecimento, né? Saber exatamente qual está sendo o meu prejuízo, quantificar isso direito, né? Para que eu possa aplicar outras estratégias em outros produtos, né? A gente vê muitas grandes redes utilizando isso, né? De forma muito estratégica e em momentos muito importantes também no mercado, né? Que é justamente você atrelar um prejuízo num produto, né, sabendo que outro consegue ali ter uma sobreposição importante. Lembrando que também tem a questão da saída da mercadoria, né? Então tem que ter também uma venda, um volume importante nessa segunda mercadoria em que você está tendo um lucro interessante. Você pode analisar por produto, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um preço de venda, análise de venda de um produto apenas. Só que essa análise garante que esse produto vai estar na condição de lucro ou prejuízo mediante a aplicação de todas
essas margens que a gente está incluindo aqui, essas diferenças percentuais de cada uma das coisas que podem aumentar o preço do seu produto, ou que são custos para você. Só que o que interessa muitas vezes no fim do mês é o lucro da sua operação inteira, da sua loja inteira, da sua distribuição inteira. Então, se você tem um produto que faz com que o cliente venha, por exemplo, para a sua loja, mas ele tem 1% de prejuízo, porém a sua loja fica cheia e você consegue, por exemplo, vender outros 100 produtos que tem margem de 30% de lucro. Às vezes, mesmo esse produto do prejuízo vendendo muito, você consegue cobrir com o lucro dos demais produtos o prejuízo de um produto. Com certeza, e tem um lucro bem interessante no final das contas. Só que isso não pode ser feito de maneira leviana, né? Isso não pode ser feito de qualquer forma. Tipo, é interessante primeiro você saber qual é o seu percentual de prejuízo. Você teria que calcular o seu percentual de prejuízo, multiplicar pela quantidade de itens vendidos, pelo preço desses itens, e descobrir, ó, eu estou gerando um prejuízo mensal só com esse item, um exemplo, de R$ 1.000. O super lucro dos demais cobrem o prejuízo desse item e ainda me proporcionam uma autossuficiência, né? Eu pago todos os meus impostos, todas as minhas despesas com o resto desse lucro. Se sim, então é uma boa estratégia. Se não, e às vezes acontece, né? Porque às vezes o produto que você bota no prejuízo, ele não vende uma, duas vezes mais, ele vende 100 vezes mais. Você fica muito empolgado com esse produto do prejuízo, enquanto que os outros que não estão no prejuízo vendem bem pouquinho. Bem, embora sejam 100 itens, 1.000 itens que estão com lucro, mas não vende quase nada. Não estão na curva A, né? É. Aí, ó, a gente comentou aqui sobre uma parte das, digamos que coisas que podem aumentar o preço do produto, só que existem ainda muitas outras. Por exemplo, se você tem uma operação de logística, você faz entregas, você pode incluir uma margem de custo logístico, por exemplo. Essa margem de custo logístico, como é que você calcularia ela? É só pegar todo o seu custo com logística. Aí o que seria custo com logística? Combustível, caminhoneiros ou motoristas, no caso em geral, ajudantes de motorista. Agora, uma dúvida que eu tenho, Bruno. No caso, isso não entraria no custo operacional? Você tem que decidir, no caso, aonde vai colocar cada coisa. Por exemplo, o custo operacional são todas as despesas que não estejam em nenhuma dessas outras categorias aqui. Nem é lucro, nem é cartão de crédito, nem é o imposto do Simples Nacional, no caso, nem avaria, nem comissão, nem desconto. O resto é custo operacional. Um exemplo, energia, água, aluguel, funcionários, impostos de funcionários, rescisões, tudo que for custo para sua empresa. Internet, o que tiver de custo, você sai colocando. Aí, se a sua operação tem mais custos ainda, por exemplo, custo com inadimplência, aí tudo você faz em relação ao seu faturamento. Qual é a sua inadimplência mensal? Se você não quiser pegar de um único mês, para não ser, às vezes você tem um mês que não teve inadimplência ou que teve um percentual muito alto, aí você pega a média dos últimos 6 meses. Por exemplo, toda a sua inadimplência dos últimos 6 meses dividido por todo o seu faturamento dos últimos 6 meses. Se você pegar de um único mês, você faria toda a inadimplência dos últimos 30 dias dividido pelo meu faturamento dos últimos 30 dias. Aí você pega esse valor e coloca aqui, uma taxa de inadimplência. Se você vende no prazo. Se você vende no prazo, geralmente é boleto, cheque ou fiado. Aí você provavelmente não vai ter a taxa de cartão, né? Você tira a taxa do cartão. Aqui eu já estou considerando que ou você vende à vista ou cartão. Mas se você vende no prazo, o prazo que eu tô falando, prazo sem ser cartão, né? Aí, tudo o que forem custos, você pode incluir aqui. Por exemplo, a inadimplência, eu já conversando com alguns empresários do ramo de alimentação também, não no sentido de pizzaria e tal, mas no sentido de distribuição. Eles comentaram comigo, por exemplo, que chegam, dependendo do mês, a ter inadimplência de 15%, 20%. Se você não inclui aqui, a sua inadimplência, por exemplo, é muito superior ao seu lucro.
Aí como é que você tem uma inadimplência de 20%, ou seja, 20% dos seus clientes não estão lhe pagando corretamente? Você tem que ter um referencial do que é inadimplência para você. Por exemplo, inadimplência na minha empresa seria o cliente que já faz mais de 30 dias que não, do dia do pagamento, e não me pagou. Ou inadimplência já faz mais de 60 dias. O cliente estava para pagar dia 1º de janeiro, já está em 1º de fevereiro, já deu 30 dias, sei lá, 31 dias, e ele não pagou. Então já considera inadimplência. Com esse referencial, aí você começa a reunir, ó, quem é que está inadimplente de fato. Pronto. Inadimplência é um dos fatores que mais quebra empresas que vendem no prazo. Porque geralmente ninguém inclui. Pouquíssimas empresas, só as mais organizadas, incluem a taxa de inadimplência. Então, e ela varia muito. Tem meses que vai ser zero, ninguém está devendo nada. Mas numa crise, por exemplo, como houve na pandemia, ela pode subir muito, muito mesmo. Esse valor pode explodir e chegar a 80% de inadimplência dos seus clientes. Imagina, como é que você mantém uma operação assim? Então, tanto inadimplência quanto custo com logística, você pode incluir direto no custo operacional, se você quisesse. Não, todo o meu custo, vou botar como custo operacional. Ou você pode separar, vou botar o custo operacional como tudo que não seja, por exemplo, além dessas outras variáveis, o custo de logística. Seria financiamento dos caminhões, que você geralmente ou comprou à vista, seria a melhor situação, mas se você financiou, você já tem um custo com os financiamentos de caminhões. Caminhoneiros, combustível, auxiliares do caminhoneiro, né? Geralmente a pessoa chama de chapa, para descarregar o caminhão. Aí inclui aqui. Aí você vai vendo que o seu preço do produto, ele não é mais tão barato quanto você imaginava. Isso vale até para quem trabalha no delivery também, né? Quem acredita que vai reduzir. E de fato, reduz muitos custos, né? Mas que tem esse fator importante aí atrelado, né? Pela distribuição e tal. Eu já vi alguns donos de pizzaria, hamburgueria, comentando que eles trabalham com entrega grátis. Aí alguns eu perguntando, né, comentaram: por que tu trabalha com entrega grátis? Aí, não, eu trabalho com entrega grátis porque o meu motoqueiro é próprio, ele recebe o salário da empresa, a moto é própria, é minha, é da empresa, então eu não cobro a entrega. Mas veja, o salário do seu motoqueiro é um custo, o financiamento da moto, ou se você comprou à vista, né? De toda forma, é um custo, e é um custo altíssimo para sua empresa. Esse funcionário adicional ali, que poderia ser um terceirizado, né? Que a maioria das empresas eu tenho notado que está partindo para a terceirização. Ela impõe um custo, né, a mais na sua empresa, que você poderia evitar simplesmente repassando para uma taxa. Isso. Aí, geralmente o pessoal cobra 6, 7, 8 reais por entrega, né? Um terceirizado, contratado como um PJ afora, né? Da sua empresa. Então, em geral, tudo que você for incluir de preço da sua empresa, inclua nessa parte onde tem um parênteses aqui, né? Menos tudo. Aí você inclui todos os custos da sua empresa, percentualmente falando. Por que percentuais e como descobrir esse valor? Você pega o total de qualquer coisa, por exemplo, quer saber qual a comissão que eu pago por mês? Pega a comissão, paguei R$ 1.000. De quanto? De um faturamento de 100 mil. Então a sua comissão é de 1% dos seus vendedores, por exemplo. Bota aqui 1%. Por aí vai. A gente partiu Isso, no. um ponto só, Bruno. Lá em cima, na taxa de comissão, é importante só exaltar essa questão do valor total, né, de venda que aqueles vendedores fizeram, né? Não é da venda total da empresa. Porque, às vezes, né, dependendo da estratégia de venda de cada um, você pode trabalhar com uma seleção ali de produtos, né? Uma carteira, digamos assim, de produtos. E que, de repente, não envolve, digamos assim, tudo que tem lá dentro da sua empresa para vender, né? Então não é porque vendeu tudo que a taxa de comissão vai envolver toda a venda, todo o faturamento da empresa. Não, você tem que ver quais foram de fato qual foi a carteira de produtos que seus colaboradores vendeu para você poder realmente tirar essa taxa de comissão, né? Se você coloca comissão nesse produto, você pode incluir comissão, bota 1% de comissão para quem vender esse produto. Agora, se a comissão é para a loja inteira,
aí você tem que dividir a comissão da loja inteira pelo faturamento da loja. Se a comissão é só para tais produtos, você divide pelo faturamento dos produtos. Por aí vai. Particularmente eu acho mais interessante por produto mesmo, né? Acho que fica mais É porque às vezes verdadeiro. foca diretamente no que você precisa. Aí a gente partiu para o lucro real e, por conta do tamanho do podcast, né, no último podcast a gente não conseguiu continuar, mas vou estender um pouquinho a dinâmica, a ideia aqui. A gente estendeu essa equação, né, do PV5, partiu para um PV6. Que era no regime do simples, né? Agora, no lucro real, no caso, muda pouca coisa, não muda muito, de fato. O que muda basicamente é que na parte de cima eu tenho o preço negociado com a indústria ou distribuidora, menos todos os seus impostos, que aqui eu chamo de impostos do regime normal, seja o lucro real, seja o lucro presumido. Os impostos são ICMS, PIS, COFINS e IPI. IPI vale somente para indústrias. Então, se você trabalha com qualquer ramo no comércio, supermercado, por exemplo, não teria IPI. Ele não vem como um imposto para você, ele vem como um repasse. E sobre os repasses eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, se você não tem uma indústria, você poderia desconsiderar o IPI diretamente. Então, tira o IPI da parte de cima, tira o IPI da parte de baixo. Já estou considerando que você tem um comércio, né? Aí eu vou tirar o IPI daqui também. E vou tirar o IPI daqui. Se você tem uma indústria, aí você deixa o IPI. Aí nossa equação, eu peguei a parte de cima, preço negociado menos os impostos, seria ICMS, PIS, COFINS. Esse ICMS, aonde você tem ICMS aqui, leia como ICMS normal. Vou botar um Nzinho aqui. ICMS normal. Porque eu já vou explicar mais à frente, existem 3 tipos de ICMS. Então, como ficaria a nossa equação com uma outra apresentação, né, que seria o custo livre de impostos, dividido por 1 menos, aí, lucro bruto, mais sua taxa de cartão, taxa de avaria, roubos e furtos, taxa de comissão dos seus vendedores, o seu custo operacional, taxa de desconto e todos os seus impostos. Aí você pode perguntar, ô Bruno, mas eu estou tirando o imposto em cima e estou botando embaixo. O que exatamente é isso, né? A que se refere isso? Por que eu estou fazendo isso? Aí, na verdade, isso é justamente devido ao lucro real presumido, regimes normais, eles operam em regime de crédito e débito. Aí você recebe um crédito de tudo que você negociou, no caso, tudo que você comprou. Ou seja, você pega o seu preço, que você comprou, e diminui de todos os impostos. E depois você aumenta, no caso, no preço de venda, todos os impostos novamente. Aí, na prática, explicando para o ICMS, por exemplo, seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui negociei um produto a R$ 100, preço negociado. Aí, sobre o meu preço de compra, vamos supor, aqui em Pernambuco, o ICMS normal, né? Ele é 20,5%. Hoje em dia, né? Atualmente, no ano 2024. Então, do meu preço de R$ 100 negociado, no caso, eu recebo um crédito de R$ 20,50, que seria o preço negociado. Aí, na hora de vender, vamos supor que o meu preço de venda seja 150 nesse produto. Se o meu preço de venda é 150, aqui é o que eu chamo de crédito, ICMS normal, crédito, e vai ter o ICMS normal, débito. Aí, o débito, sendo um produto que eu comprei e vendi de dentro de Pernambuco, ele seria 20,5, o mesmo percentual, só que de 150 agora. Aí,
o débito foi R$ 30,75. Aí qual é a diferença? A diferença é o boleto que vai vir para você pagar de fato. Na prática, seria R$ 30,75 menos R$ 20,50. Então, por unidade desse produto vendido, você vai ter uma diferença de R$ 10,75, R$ 10,25 para pagar de ICMS. Então, essa seria a diferença de ICMS normal. Então, no regime normal é assim que você paga imposto. Tipo, você pega esses 10,25. Eu vendi quantas unidades? Eu vendi 100 unidades desse produto. Aí você pega isso e multiplica por 100 unidades. Pronto, seu boleto final do mês vai ser R$ 1.025 de ICMS. Então, esse é o regime de crédito e débito de ICMS. E isso se replica, dei o exemplo para ICMS, mas se replica para PIS e para COFINS. Você sempre vai pagar a diferença. Só que aí o que muda é que a alíquota é a mesma se for. As alíquotas vão variando dependendo da situação. Por exemplo, tem produtos que têm alíquotas específicas, casos especiais, que podem ir mudando. Por exemplo, se você comprar de certos estados, essa alíquota de crédito pode ser 7, pode ser 12. Uma forma fácil de lembrar no caso, né? A maioria dos estados do Sul e Sudeste, se você comprar, você recebe um crédito de ICMS de 7. A maioria dos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você recebe um crédito de 12 se comprar desses estados. Ou seja, comprando de outro estado, né? Diferente do seu estado. Sou de cesta básica também, tem uma diferença, né? Cesta básica já é um caso particular também. Aí, se você comprar um produto importado, sendo de outro estado, aí essa alíquota já é de 4, porque ele é de fora do Brasil. Seja você comprando de outro país ou comprando de algum estado dentro do Brasil, sendo que o produto é importado. Se você comprar um produto importado de dentro do seu estado, de dentro de Pernambuco, no nosso caso aqui, aí a alíquota volta a ser 20,5, porque eu estou comprando de dentro de Pernambuco. Mas se eu comprar o mesmo produto, por exemplo, a gente compra muito importado lá na loja azeitona, orégano, itens que a gente não encontra com facilidade no Brasil, com um preço bacana. Geralmente a gente encontra com um preço menor o item importado da China, do Egito, azeite, por exemplo. O problema é justamente essa diferença, né, entre o ICMS débito e crédito, né? Quanto maior for essa diferença, maior vai ser esse imposto, você vai ter que efetuar o pagamento, né? E aí fica aquela coisa, se você aumenta o crédito para diminuir essa diferença, né? Ou se você diminui o débito no final das contas para ver se essa diferença realmente fica. Aí você vai ter que envolver outras estratégias, digamos assim, de compra, né? Dependendo ali da disponibilidade do produto. Se for um produto da curva A, por exemplo, né, que vende bastante, você pode ver se vale a pena realmente comprar de fora do estado. Se é um produto que você tem ali um outro fornecedor, né, de dentro do seu estado que possa substituir. Então, quanto mais você conseguir diminuir essa diferença, né, entre débito e crédito, menor vai ser esse valor de ICMS no final das contas que você vai pagar, não é isso? Exatamente. Eu coloquei o ICMS-N, que seria ICMS normal ou alíquota interna. Aí eu já vou abordar, no caso, o que seriam outros tipos de ICMS. Por exemplo, existe um ICMS, eu vou botar aqui ICMS-F, seria ICMS, eu chamo ICMS de fronteira. Sempre que você compra um produto de outro estado, aí você tem uma obrigação a mais, que é pagar, além da diferença de ICMS normal, que é uma diferença de alíquota entre os estados. Por exemplo, aqui no Pernambuco é 20,5, comprando de estados do Sul e Sudeste é 7. Então, se eu comprar um produto de lá, eu pago 20,5 menos 7. Eu tenho um crédito. Aliás, eu tenho uma diferença entre o crédito de 7 e o débito de 20,5 de 13,5. Isso aí, de fato, no caso, o que eu vou pagar sobre o produto. Só que lembrando que 7
é um crédito sobre o valor da compra, 20,5 é um débito sobre o valor da venda. Não é sobre o mesmo valor do valor da compra, não, entendeu? Por isso que o 7 ficaria em cima e o 20,5 embaixo na equação. Entendi. Então, além desse crédito de ICMS normal, quando você compra de outro estado, você ainda tem que pagar um ICMS fronteira. Aí esse valor do ICMS fronteira, ele varia por pautas na maioria dos produtos. Então, cada produto tem suas pautas, então tem que ver qual é o produto para você ver qual seria o ICMS fronteira. E em alguns casos, quando não há pauta, aí você tem realmente uma equação. É uma equação um tanto robusta, que eu não vou me ater aqui agora. Um outro ICMS seria, vou chamar aqui de ICMS-A, que seria ICMS de antecipação. Aí, realmente ele é algo novo aqui em Pernambuco, recente no caso. Esse ICMS antecipado ou antecipação foi criado, no caso, pelo governo do estado com a finalidade de recolher antecipadamente, ou seja, antes do valor do pagamento do normal, 2,5 do valor de compra do produto. O Brasil não é para amadores, né, Bruno? É, sinceramente, são bastante restrições, é bastante complexo você ter um negócio aqui no Brasil. O que termina acontecendo na prática é que a maioria das pessoas elas têm um CNPJ, aí vão pagando, o contador manda, o cara paga. Aí o contador manda, o cara paga. E não sabe nem o que é que tá pagando. É. E ele, às vezes, ele olha, aí o contador manda, esse é o ICMS, dia 15, aí paga. Aí dia 20, esse é o ICMS, dia 20, tô pagando de novo o ICMS. Aí, esse é o ICMS dia 28. Aí, rapaz, terceira vez que eu pago esse boleto no mesmo mês, e não é, na verdade são 3 ICMS diferentes, né? O ICMS normal, ele é pago todo dia 15, o ICMS de fronteira é pago todo dia 28, e o ICMS de antecipação é pago todo dia 20. Aí nota que o ICMS antecipação é pago dia 20, 5 dias depois do ICMS alíquota interna. Ele, na verdade, o ICMS antecipação ele foi criado para que você pagasse antes da data do ICMS normal. O ICMS normal é um regime de crédito e débito, né? Você se credita e debita. Só que o antecipação não é um regime de crédito e débito. O antecipação é pura e simplesmente um percentual, uma alíquota aplicada ao seu preço de compra. Diretamente. Todo o valor que você pagar de antecipação e também de fronteira, eles irão gerar boletos. No caso aqui, por exemplo, se você comprar, vou facilitar os números, né? No caso, esse preço de compra é aquele preço negociado? É, o preço negociado. Por exemplo, se você comprar um produto a R$ 100, aí se você comprou ele de dentro do seu estado, o que é que você paga? Você vai pagar imediatamente 2,5% de antecipação. Isso também não vale ainda para todos os estados, mas vale para Pernambuco. Acho que foi um dos primeiros que atuou com esse tipo de ICMS antecipado. E está se expandindo para todos os estados do Brasil. Então, se você nunca ouviu falar, em breve deve estar chegando por aí no seu estado também. Aí Receba, de braços abertos. você comprou por R$ 100 um produto, imediatamente você vai pagar 2,50 de ICMS antecipado, antecipação. Aí, fora isso, se o produto é do seu estado também, você vai pagar. Você vai receber um crédito de 20,5 e vai ter um débito sobre o valor da sua venda de 20,5 também. Então você vai pagar ICMS. Também vai pagar PIS e vai pagar COFINS. Aí eu vou montar a equação toda aqui. Daqui mais um pouquinho, só vou terminar de escrever aqui o que seriam as demais variáveis, né? PIS, COFINS. PIS, geralmente o caso padrão, né, é 1,65%. Deixa eu botar logo como IPI não vai colocar não, né? 1,65% e COFINS 7,6%. Tá arredondando, viu? Ah, beleza. Aí o
o IPI, para o comércio, como eu expliquei anteriormente no caso, ele não existe IPI como imposto, de fato, só para indústrias. IPI só existe para a indústria. Mas, Bruno, eu recebo na minha nota fiscal, sempre que eu recebo, valores de IPI e de ST. O que é isso? Aí, é assim, o IPI, ele não é um imposto para você que está no comércio, não é indústria. Se você tem uma indústria, aí realmente o IPI para você é um imposto. Você tem que incluir esse imposto no valor da precificação do seu produto. Seria um PV7 lá na nossa equação, no caso aqui. Se eu pegar esse modelo da equação, seria a mais completa, né? Você tirou o IPI, né? Eu tirei o IPI, aí agora eu vou avançar mais uma, né? No caso, esse preço aí seria para Ó, seria um indústria. PV7 aqui. O que você faz lá é calcular o custo livre de impostos, aqui em cima. Você faz um menos todos os seus aumentadores de preço, né? Que seria lucro, taxa de cartão, avaria, roubos e furtos, comissão, custo operacional, taxa de desconto, ICMS, PIS e COFINS. Eu botei entre parênteses aqui, mas só para separar o que seriam impostos. Não necessariamente você precisa colocar um parênteses aqui. Não faz diferença nenhuma na equação. Tanto que eu poderia tirar no caso. E aí você tem que decidir, no caso, um último fator, que é onde você coloca os repasses. Os repasses, o que são? Ó, você tem repasse de ST e repasse de IPI. Esses repasses são valores que não é só ST e IPI, na verdade tem ST, IPI, seguro, outras despesas, frete. Esses tipos de repasses, esses 5 repasses, vêm em toda nota fiscal. Todo XML de nota fiscal que você receber, você vai ter esses repasses. Esses repasses você precisa escolher aonde vai colocar. Se você soma diretamente ao valor total do preço de venda do produto, ou se você inclui na parte de baixo. Veja, eles não são tributados. Repasse não é tributado. Então, repasse de IPI não vai gerar um boleto de IPI para você. Um exemplo, você comprou lá o seu produto a R$100, aí vem destacando na nota, esse produto tem um repasse de IPI de R$1 por unidade. Aí, o que é que você faz com isso? Significa que você vai pagar um boleto de R$1 por unidade de IPI daquele produto, vai vir um boleto de IPI para você? Não, você não paga IPI desse produto, mas esse repasse significa que a indústria já pagou e ela está repassando para você pagar agora. Ou seja, ela pagou um boleto de IPI, ela não vai arcar com IPI sozinha, então ela repassa para o comércio, ela repassa para a nossa empresa. Esse repasse é um aumentador do preço do nosso produto. Se você aumenta direto no preço em cima, ele vai aumentar o produto. Porém, quando você tirar a margem de cartão, tirar todos os custos que você tem, que são percentuais, você vai ver que vai ficar no prejuízo. É pelo mesmo motivo lá em cima do markup, no caso, né? Se você somar qualquer coisa na parte de cima, você não garante que vai receber exatamente aquilo que você somou. Então, o ideal é colocar na parte de baixo. Então, aqui você pode colocar todos os repasses. Então, aqui mais R de repasses. Tem que botar a rap para ficar mais. O EP mesmo. Repasses. Aí, o que seriam os repasses? Aí, vou aumentar um pouquinho, ficaram pequenos. Então, no caso, não tem nada a ver ainda com o ICMS de antecipação. Não, nem antecipação nem fronteira. Ok. Os repasses, no caso, eles seriam IPI, os mais conhecidos, na verdade, é o que tem na nota, toda a nota fiscal. Possivelmente IPI, ST, substituição tributária. Muitos produtos, aí exemplos, bebidas, uma boa parte da perfumaria também tem, como fraldas, por exemplo, tem EST no caso. Os chocolates tem ou não? Não chega a ter. Assim, eu pensei já em seguro, né? Não sei nem se. Não, o chocolate é tributado, não é ST não. Aí ST, substituição tributária, quando você vê ST, significa que o ICMS, ele já foi pago
pelo contribuinte anterior. Ou seja, se você compra de uma indústria, aí se o produto, o ICMS dele é ST, a indústria já pagou, ela já recolheu todo o ICMS e você não vai mais pagar ICMS desse produto. Porém, geralmente ela lhe repassa o ST. Ou seja, vamos supor, a indústria pagou o ST no seu lugar, eu, supermercado, não vou mais pagar ST, e em compensação, a indústria me passa um repasse em que eu pego um produto que custa R$100, aí vem um repasse lá de R$2. Aí eu repasso mais R$2. Então, no mínimo, meu produto já sai por 102, no caso, né? Mas esse valor, ele é pago a quem? No final das contas, vem no boleto, esse ST? O repasse, ele vem... Geralmente na nota fiscal, você sempre vai ter lá o valor total dos produtos, o valor total da nota fiscal. Aí, o valor total da nota é igual ao valor total dos produtos que você comprou. O valor total do produto seria esses preços negociados, né? Seria o valor negociado com a indústria diretamente. Aí, o valor total dos produtos mais todos os repasses que eu estou falando aqui agora, daria o valor total da nota fiscal. Então vai para a indústria. Então, quem pagou o boleto foi a indústria, de ST, de IPI. Só que, pra gente, Nós vamos ele pagar. não vem no produto, mas vem na nota. Aí você tem que somar na sua precificação os repasses para você não sair no prejuízo. É mais ou menos assim. Geralmente você comprar bebidas aí, geralmente as mais famosas, né, do Brasil, Coca-Cola, Ambev, em geral, como é que você inclui preço no seu produto na hora de incluir os repasses? Você pega o seu produto, saiu lá R$10. Aí veio R$1 de IPI, R$1 de repasse e 50 centavos de outras despesas, que geralmente eles botam quando tem um aumento de prazo. Por exemplo, eu quero à vista saia tanto, mas se você comprar com prazo de 21 dias, ele aumenta um pouquinho. Aí esse um pouquinho geralmente é colocado como outras despesas. Aí soma IPI, mais ST, mais outras despesas, mais o valor negociado com o produto, aí dá o valor total da sua precificação, entendeu? Geralmente é isso que você faz. Aí, No caso, o seguro e o frete que você falou, que entra ainda nessa questão do repasse. isso, IPI, ST, frete, outras despesas. Eita, acho que estou botando fora da equação, né? Deixa eu apagar aqui. Mais frete, mais... Tá assim, né? Frete, mais... outras... DSP, né? outras despesas. Mais seguro. Aí, isso seriam todos os repasses. Aí lembra, isso aqui que eu tô calculando é um preço de venda, tá? Eu tô colocando tudo aqui embaixo. Para estar aqui embaixo precisa ser um percentual. Se tu não tem um percentual, não tem um acesso, por exemplo, a conseguir o percentual de IPI, o percentual de ST, o percentual de frete, o percentual de outras despesas, o percentual de seguro, aí não tem o que fazer. Tu não conseguiria botar todos esses repasses, no caso aqui, na parte de baixo, porque você não tem como. Aí a maioria do pessoal termina colocando aqui em cima, no final da equação, mais os repasses, por questão de praticidade. Tipo, você calcula tudo na equação 6 e no final soma os repasses. Final de tudo mesmo, soma com os repasses. Essa praticidade é mais uma questão prática, de fato, você pegar a sua nota fiscal e receber, tipo, não estou vendo aqui os repasses de IPI, ST, frete e outras despesas de seguro, e estou incluindo já no preço do produto diretamente, porque a maioria das notas não mostra como um percentual. Talvez o IPI, o ST ainda mostre, mas geralmente mostra como um valor, tipo é R$1, R$1,50, R$2. Aí se você tem como incluir como um percentual diretamente na parte de baixo aqui, melhor. Inclua na parte de baixo que você tem menos perda.
Se você não tem, pelo menos inclua diretamente somando ao seu produto, mas não deixe de incluir. No final das contas é isso. Se pode, inclui aqui embaixo. Se não pode, deixa na parte de fora mesmo da equação, mas inclua os E repasses. já dá uma diferença grande, né? Incluindo ali. Dá. Melhor embaixo. Só, assim, em termos de nota fiscal é bem mais trabalhoso, né? Assim, não tem como ver na nota. É um dos grandes, digamos que, é uma das coisas que dificulta muito. Você pega uma nota fiscal para cadastrar o produto. Se você for cadastrar manualmente a nota, eu vou cadastrar aqui, esse produto saiu a tanto. Aí você precisaria ter, percentualmente falando, todos os repasses, mas não vem na nota. Aonde é que tem esses valores? No XML. A XML é um arquivo, no caso, que contém todas as informações que a indústria lançou nessa nota fiscal, que tem muito mais informações do que nela impressa, entendeu? Aí, geralmente, se você nem trabalha cadastrando suas notas fiscais pelo XML, você nem tem acesso a enxergar os repasses. Então, a sua precificação, se você trabalha com produtos ST, produtos que a indústria teve que pagar IPI, de certeza a sua precificação está errada. E você precisa incluir o IPI, o ST. E tem que ficar ligado porque às vezes o fornecedor ele cria uma falsa impressão de que o produto é barato porque não inclui nada. Por exemplo, parece que uma bebida é muito mais barata do que ela realmente é, porque nos aplicativos, no site, geralmente você vê o preço dela sem incluir IPI, sem incluir ST, sem incluir outras despesas. Aí no final, no próprio site no caso, geralmente ele bota no total logo assim, bota lá, você vai pagar R$ 300 de outras despesas. Às vezes o pessoal não sabe nem o que é. Mas se eu estou precisando da mercadoria, bota aí. Aí esses R$ 300, ele se divide, distribuído proporcionalmente ao que você comprou cada item, e vai aumentando o valor dos produtos. Aí, às vezes você compra o produto a R$ 10, bota para vender por 12. Só que para você já saiu a 12,50 e você não sabe. Porque você não inclui IPI, não inclui ST. E isso depende também do programa, né, que utiliza na empresa, porque se você faz dá entrada na nota tudo de forma muito manual, né, além de demorar e sabe que demora bastante, né, você não tem acesso a esse valor dos repasses, né, então, diferentemente se você dá entrada pelo XML já muda totalmente. Então, assim, reavalie seu programa, né, que você está utilizando, para que ele te forneça ali as informações mais verídicas, né? Para que de repente ali você não esteja sendo manipulado, né? De certa forma, com relação ao preço do que você acha que está comprando, mas na verdade não é exatamente esse preço negociado, né? Por trás. Aí, na prática, o que eu faço, Bruno? Eu não tenho um sistema, eu não sei precificar ainda. Aí, na prática, geralmente se começa sempre com uma planilha. Por exemplo, você iria começar a fazer algo mais ou menos assim, ó. Ó, o nome do produto. Eu vou começar, um exemplo, queijo mussarela. Aí, o preço negociado com a indústria, vamos supor, eu comprei a R$ 24. Aí você vai colocar qual é os seus percentuais, né? Ó, qual é o margem de lucro bruto esperado? Então eu quero ganhar 3% nesse produto. Beleza. Aí você vai olhando na equação, tudo que tá nessa equação tem que ter lá também, né? Eu vou começar aqui pelos impostos, né? ICMS, PIS, COFINS. Aí tem a parte de, vou botar uma linha acima aqui. ICMS, PIS, COFINS. Esses todos eu vou botar em duas linhas cada, com a finalidade de ter sempre o valor e o percentual, sabe? Aí tudo que tem para crédito tem também para débito. Então eu vou colocar aqui, isso tudo é crédito. Isso para o regime normal, né? Então, ICMS no caso, PIS e COFINS. Tô fazendo o caso ideal, tá? Mussarela aqui
Tem suas especificações, como laticínio não existe PIS e nem COFINS, com um N a mais aqui. Só existe ICMS 20,5. Deixa eu... Então, 20,5, PIS 0, COFINS é 0. Aí, o crédito, ele vai ser feito do preço de compra. Então, ó, 20,5 vezes o preço negociado. Eu comprei por quanto? 24. Então tá aqui. R$ 4,92. O crédito de PIS é 0% de 24. Zero. O crédito de COFINS é 0% de 24. Zero. Em seguida, no caso, fazer a mesma coisa, só que agora para débito. Aí, débito no caso, vou botar aqui uma bordinha para enxergar mais facilmente. Diminuir um pouquinho aqui. Pronto, débito. Nesse caso, eu estou considerando que eu comprei em Pernambuco, no caso aí, 20,5 seria. Porque eu comprei de dentro de Pernambuco, né? E o débito, no caso, se eu estou vendendo também dentro de Pernambuco, 20,5 também. Só que agora do valor da venda. Então, um outro valor que eu vou precisar em seguida aqui, que é o que eu estou buscando, seria o preço de venda. Certo? Aí eu ainda não vou encontrar o valor que eu quero de ICMS, no caso, seria 20,5 vezes o preço de venda. Agora, porque eu preciso montar a equação do preço de venda primeiro, né? A mesma coisa para PIS, seria 0% vezes o preço de venda. E a mesma coisa para COFINS, ó, 0% do preço de venda. Preço de venda vezes 0%. Pronto. Aí eu já montei o sistema de crédito e débito de ICMS, PIS e COFINS. Aí, uma variável que, se a gente voltar lá na equação que a gente precisa, eu já incluí ICMS, PIS e COFINS na parte de cima e na parte de baixo. Eu já botei o lucro bruto, o preço de venda, falta daqui para aqui, né? Tarifa de cartão, avarias, taxa de comissão, custo operacional, taxa de desconto. Então vamos lá. Começar da taxa de cartão, no caso, ó, TC. Considerar que seja um percentual aqui de 1,5%. Vou colocar uma tarifa de avarias, taxa de avarias, roubos e furtos. Vou botar aí de 0,5%. Vou botar duas casas decimais. Uma terceira que seria a tarifa de comissão. Eu vou considerar que a minha empresa, por exemplo, paga uma comissão de 1% aos seus vendedores. Custo operacional. Eu vou considerar o custo operacional da minha própria empresa, que atualmente gira em torno de 8%. Aí, claro, para você descobrir o seu, você teria que pegar o seu custo total, que não esteja incluído nessas variáveis aqui, e dividir pelo seu faturamento. E eu vou considerar que eu sempre deixo uma margem ali de 1% para dar de desconto ao meu cliente. Então, seria uma taxa de desconto a mais que eu não quero perder, né? Eu não quero dar de graça, eu aumento no meu produto para depois diminuir na hora que o cliente pedir o desconto, de fato. Pronto, então temos mais essas variáveis. Em seguida, no caso, ainda temos esses repasses, ó, IPI, ST, frete e outras despesas de seguro. Então, aqui eu vou botar o nome de custos adicionais. E por último aqui, repasses. Aí, IPI, outras despesas, frete,
seguros. Vou botar o ST aqui ao lado do IPI. ST. Então, aqui no meu caso, eu vou considerar os repasses como valores e por conta disso, eu vou incluir o repasse na parte de cima da equação aqui, como eu coloquei aqui de fato na equação. Por que eu não vou colocar na parte de baixo? Por termos práticos, nas notas fiscais, no caso, não vai vir, ou comumente não vem como percentuais. Só o IPI, provavelmente, mas os demais vêm tudo como valores. Então, vou colocar como valores mesmo. Então, vamos supor, um produto como mussarela poderia ter um repasse de IPI de R$ 1, sei lá. Vou botar aqui 50 centavos, é melhor, né? 50 centavos, para não diferenciar tanto. E o resto eu vou botar zero. ST zero, outras despesas zero, frete zero, seguro zero. Esses repasses são interessantes no seguinte, é interessante que vocês entendam. Não é porque você compra uma mercadoria e ela vem num caminhão que vai ter frete aqui. Esse repasse é um repasse unitário. O seu fornecedor, ao invés de optar por um repasse, ele pode escolher colocar direto no preço do produto. Existe, por exemplo, frete CIF e frete FOB. Frete CIF é quando já está incluso no preço do produto. E o FOB seria o que você paga por fora, que poderia estar incluso aqui. Ou ainda pode ser pago fora totalmente da nota, né? Há um boleto em uma nota à parte. Então, como seria nosso preço de venda, né? Vou marcar ele aqui em negrito, amarelo, que seria o nosso alvo. É o nosso objetivo maior. Tá ali um pouquinho maior até. Nosso preço de venda seria, aqui eu chamei de PV. PV o quê? PV7, né? PV6. Excluir aqui. Eu vou botar só o preço de venda aqui, mas entendam que seria o preço de venda 7 calculado lá. Eu vou primeiro calcular. Eu vou botar uma linha à parte aqui. Eu vou chamar de CLI, custo livre de impostos, para facilitar a minha vida apenas. Vou diminuir novamente, tirar o negrito. Custo livre de impostos seria o quê? O preço negociado, 24, menos o ICMS de crédito, menos os PIS de crédito, menos o COFINS. Então, eu tirei tudo que eu tenho direito a crédito. Então, o meu produto deixou de ser 24, passou a ser 19,08, certo? Então, voltando lá para a equação, ó, na parte de cima eu tenho CLI, custo livre de impostos. Então, já fiz essa parte aqui, ó, preço negociado menos o ICMS, PIS e COFINS. ICMS normal, no caso. E dividido por 1 menos. Aí. Igual a CLI dividido por 1 menos. Aí, já vou abrir e fechar os parênteses para não me esquecer de fechar no fim. Aí, 1 menos tudo isso aqui que você tá vendo. Então, vou começar do lucro bruto. Então, lucro bruto tá aqui ao lado, é o C3. Ficou meio escondidinho aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem. Tá vendo aqui, né? 3%. Então, C3 aqui é valor, né? Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Até dá para fazer uma coisa interessante aqui, ó. Se você só incluir o lucro bruto, na verdade a gente estaria fazendo essa equação parafraseando a equação do markup, né? Só que aí para fazer markup eu não usaria o custo livre de impostos. Eu usaria direto o preço negociado, né? Então, ó, o que a maioria do pessoal faria seria botar assim 24 direto, dividir por 1 menos 3% dá 24,70. Aí você vende a 24,70 e acha que tá tendo um lucro. Às vezes o pessoal aumenta aqui, né? Bota logo 15, 20, 30 para se errar, digamos assim, errar para mais. Errar para mais mesmo, assim. Eu não sei por quanto eu posso vender, então bota logo uns 30 aí, porque se erra, pelo menos a gente sai ganhando em alguma coisa. Mas na prática,
você não sabe exatamente se está ganhando ou perdendo. Então, se você botar o custo livre de impostos dividido por 1 menos o lucro, mais, continuando lá na equação, taxa de cartão, aí isso já é uma dos custos adicionais, taxa de cartão, Agora ir somando, né? Tudo isso. mais taxa de avaria, roubos e furtos, mais taxa de comissão, Custo operacional. mais taxa de custo operacional, aqui, mais taxa de desconto que você vai dar ao seu cliente, mais ICMS PIS e de COFINS. venda, aí eu vou para débito aqui, ó. Aí ICMS, aí aqui eu vou botar o que, Bruno? Percentual ou valor? Percentual. ICMS mais PIS mais COFINS. Até porque todas os outros valores são em percentuais, né? Não tem como você. Eu vou até corrigir aqui. Aqui tá percentual, mas são valores. Eu parei aonde na equação. Pronto. Eu botei todos os custos adicionais, cartão, avarias, comissão, custo operacional, desconto. Aí incluí todos os impostos, né? ICMS, PIS e COFINS agora no preço de venda. E falta só os repasses, né? De fato. Eu vou, como eu estou colocando por fora diretamente, ó, eu vou somá-los todos aqui no fim. Tá aqui, total de repasses. E vou, ó, seguros mais frete, mais outras, mais ST, mais IPI. Pronto, deu 50 centavos. E vou somar diretamente lá naquela equação. No final de tudo, somei total de repasses. Aí, o legal de você fazer isso aqui é que você só faz uma vez para um produto e agora você pode fazer para quantos produtos você quiser, ó. Porque eu posso estender para cá e fazer para inúmeros produtos. Ah, Bruno, e se eu tenho milhares de produtos? Aí você estende para quantos você quiser também, né? Tipo, eu quero fazer para, sei lá, vou botar para 100 itens aqui para não ficar tão exagerado. A questão também é o ICMS, né? Se for um produto de fora, digamos assim, talvez esse valor seja diferente, né? Já vou Provavelmente. chegar agora, daqui a pouquinho eu vou chegar no ICMS. Eu vou pintar de vermelho aqui para evitar dúvidas, aquilo que seria editável por você. Então, ó, vou pintar aqui de vermelho o lucro bruto. Vai percebendo aí. O que for vermelho é o que você vai editar. Então, você pode mudar o lucro para 8, para 5, para qualquer valor. 0, não quero lucro nesse produto. Então, beleza. O preço negociado é o que você discute com a indústria, no caso. CLI, você não mexe, é uma equação. ICMS percentual, você mexe, é algo que você dá a entrada, de fato. ICMS valor, não precisa mexer, ele é sempre calculado. PIS e COFINS também é algo que você edita, você coloca, por isso está vermelho aqui. As alíquotas, né? Os valores você não precisa mexer. ICMS, PIS e COFINS, alíquotas de débito agora. Você pode mexer, é algo que você deve mexer, na verdade. Custos adicionais, todos você deve editar sempre, procurar saber qual é o custo, se tem algum custo. Os repasses, esses custos, na verdade, assim, eles são variáveis até certo ponto, porque ele é variável geralmente a nível de empresa. Por exemplo, sua taxa de cartão é uma para todos os seus produtos. Aí avaria geralmente, aí realmente pode variar de produto a produto. Comissão geralmente é uma para sua loja. Custo operacional é uma para a loja. Desconto geralmente você dá para a loja inteira também, todos os produtos. Então, não fica variando tanto, mas pode variar, então estou colocando vermelho aqui. Esses daqui são os repasses, podem variar, então você tem que colocar qual é o repasse de fato. Então, os pretos aqui seriam os que de fato são equações, são valores.
Eu vou até copiar tudo. Pronto, eu fiz para 100 itens. Aqui seria uma tabela de precificação com 100 itens. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 3 para todos. 24 aqui para todos. 20,5 aqui, vou botar para todos. 0 para todos. Aí vai começando a ter um pouquinho mais cara de precificação, né? Você vai botando mais produtos. Então, vamos lá. O que iria mudar no caso, ó, tá vendo que tá todo dando um preço só, né? R$30,08. Vou botar um outro produto aqui, por exemplo, trigo. O trigo, vou supor que eu tô comprando um saco de 25 quilos aí. Também de Pernambuco. Vou chutar que eu tô comprando R$80. Aí vou botar uma margem líquida de 3% também. Custo livre de impostos, ele retira ICMS, PIS e COFINS. ICMS de trigo é 0. É bom saber, né, quais são os produtos que se pode tirar. Não são todos, né? ICMS de trigo é 0. Crédito e 0 débito. Aí PIS e COFINS também. Trigo é isento, não paga. Aí vou considerar a mesma taxa de cartão de 1,5%. Avaria de 0,5%. Comissão de 1%. Custo operacional de 8%. Desconto de 1%. IPI eu vou botar aqui é 0. ST 0, então os repasses ficariam sendo 0. Aí, vê, comprando a R$80, para ter uma margem de 3%, eu preciso vender a 94. Esse produto que eu comprei é 80 para poder garantir que eu vou conseguir pagar tudo que eu estou incluindo. Aí o que é tudo? Os 3% de lucro, ICMS, PIS e COFINS, 1,5% de margem de cartão, 0,5% de avaria, 1% de comissão, 8% de custo operacional e 1% de taxa de desconto. Seria bom fazer uma comparação, né, Bruno? Outra coluna comparando com o markup. Aí tem várias e várias situações, né? Você pode ir brincando aqui à vontade. Por exemplo, vou fazer um produto padrão. Esse produto aqui, no caso, vou considerar ele com um valor de R$100, que é o que eu estava dando exemplo geralmente, né? Vou botar uma margem de 3% de novo. Vou considerar o caso padrão, que é 1,5% de PIS, 7,6% de COFINS, 7,6%. 20,5% de ICMS aqui para Pernambuco. Perdão, PIS é 1,65%. Vamos lá, PIS 1,65%, 7,6% de COFINS. Aí vai ficando com digamos que um aspecto mais realístico. Eu vou para o caso de uma empresa, por exemplo, que não tenha comissão. Custo operacional de 8%. Na minha visão, eu acho realístico. Taxa de desconto. Não vou considerar taxa de desconto nenhuma. Taxa de avaria. Vou considerar 0. Não quero avarias. Custo de cartão eu vou deixar porque tem que vender no cartão hoje em dia. Então eu não estou incluindo quase nada. Só estou incluindo 1,5% de cartão. 8% de custo operacional. Se somar de maneira bruta, 8 com 1,5%, 9,5%. Com mais os 3, 10,5%, 11,5%, 12,5%. Bruto que eu estou colocando. Por que vai para 121? É como se fosse assim, comprou a 100, se eu estou botando 12% e meio, não devia ir para 112,50? Aí é que tá. Não porque, primeiramente, para garantir que tudo, que vai sobrar 3 para você no final das contas, você ainda precisa colocar na parte de baixo da equação, né? Como a gente já comentou. E ainda existem impostos, né? E esses impostos, no regime normal, você tem crédito e débito dos mesmos. Aí você tem que tomar cuidado com sua tributação de tudo. Seja de impostos, no caso, seja de precificação com os repasses, precificação incluindo seus custos em geral.
Eu nem estou incluindo aqui nem inadimplência, margem de inadimplência, nem custo de logística que poderiam existir. E o que você estava comentando agora há pouco, no caso, é que aqui ainda não está dois custos gigantescos, que são... Esses daí são pesadíssimos mesmo. São bem polêmicos aí, na verdade, que são o ICMS de fronteira e o ICMS antecipação. Aí a gente até comentou aqui, foi agora há pouco, o ICMS de fronteira e antecipação. O ICMS de fronteira, ele é um valor gigantesco. Porque o ICMS normal, por exemplo, de 20,5, você tem um crédito e um débito geralmente desse valor. Ou seja, você paga o imposto sobre o lucro. O fronteira de mussarela, por exemplo, é 19,54 para quem é um varejista. Comprando de outro estado, comprando de um estado que fature com 7, para ser mais específico. E esse valor não é sobre, não há um crédito e um débito desse valor, é só o crédito. E você paga um boleto com esse valor do valor da compra. Então, por exemplo, No caso, para todos os produtos ou tem alguns que são isentos? o Fronteira, no caso, segue uma pauta, ou seja, o governo ele faz lá uma lista de produtos que tem valores de ICMS especificados já para facilitar. Alguns seguem essa pauta, a maioria, e certos produtos são regidos apenas pela equação. Aí é uma equação bem robusta. Eu não quero entrar no cálculo de ICMS de fronteira, mas eu vou entrar apenas na interpretação, no caso, que eu tenho sobre ICMS de fronteira. É assim, os contadores, se você perguntar ao seu contador, no caso, você vai ver que existem inúmeras interpretações sobre ICMS de fronteira e sobre antecipação também. A dinâmica é a mesma. Ambos são um crédito. Ou seja, você já pagou. Como você já pagou, você tem, digamos que, direito a um desconto no ICMS normal no outro mês. Então, vamos supor, esse ICMS normal, que é todo dia 15, o boleto, tanto fronteira quanto antecipação, que você pagar entra como um desconto no boleto do ICMS normal no outro mês. Ou seja, você primeiro paga um boleto para no outro mês receber um desconto em outro boleto de outro imposto que você iria pagar, que é o ICMS normal. Aí a metade dos contadores defendem que por ele ser um crédito, fronteira e uma antecipação, você não deveria incluir no preço do produto. Só que uma outra metade, no caso, e eu me enquadro nessa turma, defende que o ICMS fronteira e uma antecipação tem que ser incluídos no preço do produto. Aí por que tem que ser incluído no preço do produto? Porque olhando não pelo lado contábil ou matemático apenas, mas olhando pelo lado empreendedor, é algo que você paga. Se você paga, já saiu do seu bolso. Ah, mas vai vir um desconto no outro mês por conta de eu ter pago isso. Veja, quando vier esse desconto já não tem mais graça. Porque, vamos supor, você pagou no dia fronteira, você pagou no dia 28, aí vai vir um desconto no boleto do dia 15 do outro mês. Antecipação, você pagou no dia 20 e vai vir um desconto no outro mês no dia 15. Ou seja, você já pagou, já faz muitos dias um boleto, por exemplo, e esse valor, no caso, ele até vem como um desconto para você em outro boleto, só que na prática já pagou. É a mesma coisa que eu chegar para você, por exemplo, e dizer assim, olha, eu te dou um desconto na tua conta de energia no mês que vem. Aí você, eita, que massa, eu vou ter um desconto na minha conta de energia no mês que vem. Aí eu digo, agora me dá o dinheiro, agora? Tipo, que ajuda é essa que o governo está oferecendo? Tá entendendo? É como se fosse assim, eu te dou R$ 100 de desconto na tua conta de energia, agora bota o dinheiro aqui agora. Isso não é uma ajuda, entendeu? Na verdade, o governo está pegando o seu dinheiro antecipadamente. O governo está se apropriando, está tomando seu dinheiro com uma certa antecedência e no outro mês ele devolve como um desconto. E como é que a gente inverte isso, Bruno? Aí é que tá, tipo, eu
passei um bom tempo para chegar a essa conclusão. Eu já trabalhei das duas formas. Em números, no caso aí. Se você não incluir ICMS fronteira em antecipação, você tem um preço mais barato do mercado. Você tem um menor preço dentre todos os seus concorrentes. Porque como você não inclui ICMS fronteira e antecipação, que são os dois maiores impostos que existem no Brasil, assim, os dois mais relevantes, porque o normal, assim como ICMS, PIS e COFINS estão no regime de crédito e débito. Ou seja, você recebe um crédito e depois tem um débito. Ou seja, o final não é 20,5, é menor. E os Você outros paga. dois são Os créditos. outros dois só são créditos, não tem débito disso. Ou seja, você paga direto 19,54 do que comprar. Em números, né? Vamos supor, 100 mil reais. 100 mil reais. Comprando uma mercadoria de São Paulo, por exemplo. A gente aqui em Pernambuco comprando de lá. Você pagaria 20,5 menos 7. Lá a fatura com 7, aqui é 20,5 de ICMS. Dividido por 100, ou seja, percentualmente falando, 13,5%. Vezes 100 mil reais. Isso é o normal, né? 13.500 de ICMS normal. Aí, lembrando que antecipação só existe para produtos comprados de dentro do seu estado. Então, antecipação nesse caso não se aplica porque eu estou comprando de São Paulo. Mas existe fronteira. Aí, quanto é que eu pago de fronteira? Se for mussarela, por exemplo, é 19,54 de 100 mil. 19.540. Aí, quanto eu pago no total de imposto só por ter comprado esse produto? 33.040. Quanto isso representa do preço que eu comprei? Aí, eu botei aqui 20,5 direto, considerando que eu não botei lucro ainda no produto. Porque se eu vendesse por 100 mil no caso, aí eu estou botando 20,5% no caso, que é o imposto de ICMS daqui sobre o preço de venda, que seria o mesmo, 100 mil. Não tô considerando lucro. Mas no mínimo daria 33,04%, que é o que isso representa de 100 mil. Em resumo, eu pago 33% se eu comprar uma mussarela de fora, faturando como um varejista. Se você for colocar isso no produto, vai empancar tudo Aí em vamos longe. supor que eu comprei o produto a 25 reais. Aí se eu botar 25, eu vou fazer margem, não vou fazer markup, não vou fazer nada. É o grosso, bem facinho aqui. Vezes 1,3304. Margem mesmo. Seria o mais básico de todos. Eu vou vender um produto que eu comprei a 25 a 33. O quanto a população está disposta, o mercado está disposto a pagar nesse produto de 25. Talvez o cliente na padaria, sim, mas Nessa mussarela ninguém... Assim, no atacado eu não conseguiria vender acima no de 27 atacado de forma reais. alguma. Talvez nem acima de 26 reais. Então, para uma pessoa que tem um nicho muito parecido com o nosso, fica muito inviável. Mas para alguém que já atua no produto final ali, né? Então, de repente, donos de quiosques ou lanchonetes, enfim, estabelecimentos em locais mais situados, né? Em shoppings, enfim, consiga fazer esse repasse para o cliente. Mas para quem tem a proposta de venda em atacado, né? De fato, fica muito complicado conseguir. Geralmente quem compra no varejo nem compra de outros estados, né? É porque precisa de volume, né? Para poder chegar Porque aqui. geralmente só para vir tem que vir uma carreta de produto Exato. de muito longe. Aí essa lógica todinha meio que está sendo mais aplicada ao atacado. De dentro do seu estado, aí qual seria o custo desse mesmo produto, né? Você teria 2,5% de ICMS antecipação. E a diferença de alíquota de normal, no caso, né? Que é 20,5%, tanto crédito quanto débito. Só entraria os 20,5% sobre o seu lucro, no final das contas. Então, afinal de contas, o que é que eu faço aqui, né? Eu indico e recomendo que você coloque o seu ICMS de fronteira e o ICMS antecipação na parte de baixo da equação aqui. Vou ver se eu consigo colocar tudo numa linha só aqui.
Pronto. Se você colocar o ICMS de fronteira e antecipação aqui Sobe na um linha de pouquinho baixo, mais. Sobe um pouquinho para ficar mais, para dar para o só pessoal se ver. eu fizer outra página aqui. Pronto. Vai não. Se você colocar aqui, ó, na parte de baixo da equação aí, ICMS de fronteira e antecipação, de fato você resolve o seu problema. Porém, você vai estar incluindo dois valores muito grandes no seu produto. Lembrando, fronteira só existiria se você comprasse de outro estado e antecipação só existe se você comprar do seu estado o produto. Então, se existe fronteira, não existe antecipação. Se existe antecipação, não existe fronteira. Então, um anula o outro aí. Eu tô colocando os dois só para vocês não se esquecerem deles. Mas lá na planilha, como é que fica? Na prática, eu vou colocar mais duas colunas lá no finalzinho. ICMS, vou chamar de F aqui. Vou botar fronteira. E eu vou botar ICMS de antecipação. Aí, lembra que isso ainda não. Isso é uma ideia do estado de Pernambuco, né? Pode não estar valendo no seu estado, mas aqui já vale. Então, vamos supor, se você compra o produto do seu estado, a antecipação seria 2,5% no caso, vamos supor, 2,5%. Tá aqui com duas casas, né? E se você compra de outro estado, aí tem que ver pela pauta qual seria a alíquota desse valor ou, de fato, calcular no caso, né? Tem uma equaçãozinha que é bem chatinha. 19,54. No caso de mussarela, por exemplo. Aí o que que você faz com esse valor? Coloca direto no preço de venda. Parte de baixo da equação, né? Mais ICMS de fronteira, mais ICMS de antecipação. Lembrando que, vê, nesse caso aqui, ó, 20,5, 20,5. Eu estou considerando que é um produto de dentro do estado. Então, fronteira é zero. Só existe antecipação. Aí vê, o meu produto, que eu comprei a 24, para ter uma margem de lucro livre para mim, né? Não vou chamar de líquido ainda. Lucro líquido ainda tem outros dois impostos, que é o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, pelo menos o básico, você teria que vender a R$ 31 para pagar os seus impostos e ainda ter 3 livre. Então, às vezes, vamos supor, você pega, compra 24, vende a 26. Aí vende muito. E vende em atacado. Aí você acha, eu tô ganhando 2, tá bom demais pra mim, né? Só que, De repente o contador manda para você a bomba. o que acontece às vezes é que você não entende como você ganha bem, ganha R$ 2 no quilo, vende 10 mil quilos, teoricamente ganhando R$ 2, era para ganhar R$ 20 mil por mês, por exemplo, daquele produto, e tá quebrando a sua empresa. Aí porque na prática a sua precificação tá errada, tipo, você deveria vender a 31 o produto para ter realmente condições de ganhar 3%. Né? 3% no caso, se eu fosse calcular em valores, né? Eu vou botar mais uma coluna aqui para o lucro bruto. Do preço de venda, eu estou pegando 3%. Aqui seria lucro bruto. Vou botar aqui. Lucro bruto. Lucro bruto percentual e lucro bruto valor. Até o contador chegar com a surpresa, né? Não tão agradável. Quando você não tem capital de giro para sustentar, né? E você está simplesmente diluindo o capital de giro da pior maneira possível, né? Que é através da precificação incorreta. É aquele ralo aberto o tempo inteiro, né? Você ali enchendo a pia, o ralo despejando tudo, por conta dessa precificação inadequada, né? De fato, o contador muitas vezes não vai detectar isso para você, né? Quem tem que detectar o problema na precificação é você mesmo. Então, assim, é sentar com o contador, é tentar aprender mesmo na prática, né? Procurar aí uma assessoria que consiga te proporcionar informações, né? E ter um programa adequado, né, Bruno? Porque
um programa que seja capaz de anexar todas esses valores, né? Claro que Bruno trouxe aí uma planilha tudo bem detalhada. Acredito que talvez ele deixe, né, Bruno? Deixe lá Vamos deixar que já vai dar uma grande na ajuda. descrição, né? Uma grande ajuda. Mas, de fato, não é todo mundo que consegue fazer essa planilha, né? E obviamente, envolver todos os valores. Então, você precisa ter uma equipe de contabilidade, né, que consiga, que você tenha confiança, né, um programa que elucide para você todos os valores, até para você criar estratégias, né, quando comprar esse produto. Porque às vezes, Bruno, não é só cortar, né? Às vezes a gente quer, vamos deixar de comprar de fora do estado. Mas às vezes você só tem o fornecedor de lá, né? Então, como isso vai impactar na tua empresa, né? Então, você precisa, sim, de dados lúcidos ali, através de um programa que consiga te mostrar a realidade. Acredito que é isso, eu não vou querer me avançar ainda mais, mas voltando lá ao início de tudo, né? Não estamos querendo empurrar que você faça uma precificação com esse tamanho de equação. Apenas tenta ir avançando, tá? Se você está numa PV1, vai para um PV2, vai para um PV3, passa para um PV4, tenta ir avançando. A planilha a gente vai deixar, tá, à disposição. Então, se você quer fazer testes aqui, ó, tem um produto tal, eu quero botar o meu preço, bota teu preço aqui, bota a margem que tu quer final para ti aqui, vai botando os impostos corretos lá do teu produto. Eu não sei qual é o imposto do meu produto. Aí pergunta ao teu contador. Eu não tenho um contador. Aí tem uma plataforma chamada IOB, no caso, que ajuda muito nisso também. Você coloca o NCM do produto, ela já vai dizendo os impostos corretos. Então, tem muitas formas. Na própria internet, se você procurar imposto ICMS de trigo, vai aparecer no caso. Calcula os teus custos. Digamos que verifica se tu tem repasses na tua nota. Vai incluindo tudo aqui que tu vai conseguir ter uma precificação muito mais coerente do teu produto do que simplesmente botar um valor qualquer lá ou dar um chute. Então, Bruno, e no final das contas, se eu chegar no final de tudo e o meu preço ficar mais alto que o da concorrência, aí você volta pro PV2, bota o preço da concorrência e bota para vender. Bem, pelo menos é o que eu disse. Se você chegar no final de tudo, não consegue vender porque a tua concorrência tem um preço mais baixo, às vezes porque está calculando errado, ou às vezes tem condição melhor que a tua, de fato, para comprar. Então, nesse momento, você tem que revisar o seu modelo de negócios. Por exemplo, esse produto que você está querendo vender, é viável vender ele, por exemplo, com 5% de prejuízo? Todo mês, por exemplo, de tudo que você vender, você acumula 5% de prejuízo e vai detonando teu capital de giro. Então, você começa com, vou chutar valores, 100 mil, aí teve 5% de prejuízo. No outro mês, você só tem 95. Aí, você bota mais 5% de prejuízo, vai diminuindo teu capital a cada mês. Então, é viável esse modelo de negócios? Só é possível vender no preço da concorrência com 5% de prejuízo. Então, você tem que se posicionar. Às vezes, aquele produto que você quer muito vender, porque é o principal do mercado, está vendendo com prejuízo e não é um produto bom para sua empresa. Mas tem outro produto, às vezes você nem está dando muito foco, que você tem 30% de lucro, 20%, 10% de lucro. E você poderia estar focando mais, poderia estar fazendo um excelente trabalho naquele produto. E um exemplo, tem trigo e tem mussarela aqui no exemplo que eu fiz na planilha. Trigo está me deixando 5% de prejuízo, mussarela está deixando 10% de lucro. Às vezes esquece o trigo, deixa o trigo para lá. Ou então bota no preço correto. Tá dando nem que seja com margem zero. Não tô ganhando nada, mas também não tá perdendo nada. Beleza, não tô ganhando nada com esse produto, é só para chamar o cliente, mas não bota no prejuízo. E que você foca em trabalhar com prejuízo, sua empresa ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Você vende muito, mas quanto mais você vender, como o prejuízo é percentual, mais você vai dando prejuízo à sua empresa. Então, acredito que é isso. Não se esgotaram as possibilidades, né? Acredito que traremos ainda outros episódios destacando a precificação, né, como tema principal. Mas desde já agradecemos por vocês nos acompanharem até aqui, né? E
Deixamos aqui nossas redes sociais, né? O nosso arroba no Instagram, que é cfcast.caruarufrios. Temos as nossas redes sociais, arroba Verônica Liliane Lima. E brunolima.cf, no caso. Se você não curtiu ainda, curte esse vídeo. Compartilha com quem precisa. Você tem com certeza um amigo que não tá sabendo precificar e tá quebrando lá a cabeça. Manda para ele, não deixa que ele fique sem esse conhecimento, vai ajudar demais. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, tá certo? Valeu. Até a próxima. Tchau.